E aí, galera, sejam todos bem-vindos, tudo jóia? Vamos dar sequência ao nosso trabalho em relação ao conteúdo do nosso primeiro ano, lembrando que agora nós estamos tratando não só de expansão marítima e comercial europeia, mas também, principalmente que é o nosso tema de hoje, a colonização na América. Tranquilo? Beleza? Vamos lá em frente, que atrás vem gente. Olha só, já vimos aqui anteriormente como fatores da expansão marítima e comercial europeia a necessidade de se obterem ouro em pó, mão de obra excedente mediante escravização de populações não europeias, a busca de uma rota marítima para a Ásia para se acessar o comércio de especiarias, e lembrando que o comércio de especiarias ele era importante, ele era valioso na medida em que essas tais especiarias eram servidas não só como condimentos, mas serviam também como reserva de valor, elas serviam, por exemplo, como remédios, etc. Reserva de valor? O que você quer dizer com isso, professor? Quer dizer o seguinte, que, por exemplo, antes que se popularizasse a produção açucareira, açúcar, por exemplo, era uma coisa tão rara que era dada, inclusive, como dote de princesas em casamentos. Então, o açúcar não era necessariamente uma coisa para ser consumida, ele era uma coisa para ser guardada como valiosa e era uma espécie de tesouro. Hoje não, hoje é aquele negócio que formiga come o tempo todo, né? Mas já houve uma época em que isso era uma reserva de valor. Tranquilo? Então nós temos a expansão marítima acontecendo a partir aqui, vamos assinalar, né? Nós temos a partir aqui da Europa, nós vamos ter esse processo de descida ao longo do litoral africano, iniciando aqui em Ceuta, que é uma cidade no norte da África, hoje no Marrocos, a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415, que marca o quê? O início da expansão marítima. E aí eles começam. Tomaram a cidade de Ceuta, se apropriaram de escravos, ouro em pó e especiarias. Beleza, vamos atrás de mais? Vamos. Então vamos começar a descer o litoral africano em busca de uma rota marítima para a Ásia. Hoje a gente olha o mapa, a gente sabe que tem. Lá no início do século XV, eles imaginavam que existisse, mas não tinham certeza desse fato. Então eles vão descendo. Olha só, detalhe, 1415, eles só vão ultrapassar essa região aqui em 1488. Então levaram o século quase todo para descer. Puxa, mas por quê? Porque você precisava desenvolver tecnologia e conhecimento. Eu não sei qual é o regime de ventos, não conheço as correntes marítimas e os navios que navegavam aqui no mar Mediterrâneo, que é um mar fechado, não necessariamente serviam nesse mar aberto, que os portugueses chamavam de mar-oceano. E esse processo de contorno da África, encontrar uma passagem, seguir rumo à Ásia, isso aqui é chamado de périplo africano. Périplo é uma palavra que se usa para quando você dá a volta em torno de alguma coisa, né? Então você está fazendo um périplo. O que os portugueses estão fazendo é o périplo da África. Estão contornando o litoral africano. Então nós temos aqui a primeira etapa, a tomada de Ceuta e a travessia do Cabo Bojador. Temos a segunda etapa, a navegação do Cabo Bojador até o arquipélago de Cabo Verde. A partir dali, a terceira fase, que vai da transposição da costa da Serra Leoa. Isso aqui era um impedimento, porque os navios ficavam retidos aqui por conta do regime de ventos, tá? Então, esses navios acabavam retidos aqui durante muito tempo, beleza? E aí, até a ultrapassagem, que vai abrir a quarta fase, que é a transposição do Cabo da Boa Esperança agora, até então era o Cabo das Tormentas, tá? E daí chegar até Calicut na Ásia e abrir então essa rota para o Oriente, tranquilo? Então nós temos aqui 1415, 1488, 1498. Levou-se, portanto, todo o século XV para achar essa rota marítima para o Oriente. Tranquilo? Vamos adiante. Principais etapas. Tem essas etapas aqui. Eu vou liberar para vocês esse conteúdo, esse material de estudo, tá? Então, vocês têm tomada de Ceuta em 1415, 1420, a ocupação das ilhas do Atlântico, chegada ao Cabo Bojador em 34, 45, chegada a Cabo Verde, 87, Bartolomeu Dias transpõe o Cabo das Tormentas, né? Vira Cabo da Boa Esperança,
adentra o Oceano Índico em 1488, mas os marujos, temendo que eles estivessem caminhando por uma destruição, forçam Bartolomeu Dias a voltar e, portanto, ele perdeu a oportunidade de ser o descobridor, o navegante que primeiro chegou à Índia, o navegador português, obviamente, né? Então, Bartolomeu Dias volta com a notícia de que era possível ultrapassar o Cabo das Tormentas, doravante o Cabo da Boa Esperança. Que Boa Esperança? Chegar à Ásia. E aí, em 1498, Vasco da Gama atinge as Índias na região de Calicut. Ele volta em 1499, tá? A partir desse momento está aberta a chamada Carreira da Índia, a viagem de ida e volta entre Lisboa e as praças mercantis indianas, tá? Isso é a Carreira da Índia e levava-se quase um ano para um lado e para o outro. O que acontece? O Vasco da Gama retorna em 1499, queria comandar a expedição subsequente, mas o rei de Portugal, Dom Manuel, não permitiu e entregou a Pedro Álvares Cabral o comando da segunda frota que iria para a Ásia. A frota de Vasco da Gama retornou com 3 navios, só a carga de pimenta deu um lucro de 5.000% em relação àquilo que foi investido na expedição, e aí prepara-se uma expedição muito maior, sob comando então de Pedro Álvares Cabral, que ao invés de ir direto para a Ásia, vem primeiro para tomar posse daquilo que nós chamamos de Brasil. Tomar posse não é um descobrimento, não. O que nós entendemos como um descobrimento, na verdade, é uma invasão. E antes de ser uma invasão, na verdade, o comunicado oficial de que existem terras desse lado e que essas terras pertencem a Portugal. O dado disso, Pedro Álvares Cabral fica tão surpreso, entre aspas, em descobrir essas terras, que ele não passa mais do que uma semana no litoral do Brasil. Né? Daqui vai, reza a missa, coloca uns marcos de pedra em alguns pontos do litoral, com o brasão do rei de Portugal dizendo que essas terras pertencem a ele e à Igreja Católica, e daí ele segue para a Ásia para consolidar a carreira da Índia. Os portugueses sabiam que tinham terras? Lógico que sabiam. Tanto é que o primeiro tratado, nós vamos ver isso mais adiante, o primeiro tratado entre portugueses e espanhóis passava dentro d'água e Portugal não aceitou. Tá? Tratados de limite, olha só. Em 1488, Bartolomeu Dias adentra o Índico, mas os portugueses ainda não chegaram na Índia, onde eles só vão chegar em 1498. Mas em 1492, um navegador genovês, não vou chamar de italiano porque eles não se viam como italianos, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, bate às portas da corte portuguesa e oferece um plano de se chegar à Ásia navegando para o oeste, navegando para o ocidente. Os portugueses escutam, mas não embarcam na proposta, porque aí a gente pode deduzir que eles sabem que a terra que existe para o lado de cá não é a Ásia. Não é a Ásia. E, de qualquer forma, lembrando que era 1492, eles já tinham entrado até no Índico, para eles a rota marítima para a Ásia era essa aqui. Então eles não embarcam no projeto do Cristóvão Colombo, que aí, desesperançado, vai bater nas portas dos reis espanhóis. 1492, a Espanha tinha acabado de se unificar e aí a rainha Isabel de Castela banca o projeto do genovês e fornece a ele 3 navios equipados com mantimentos, marinheiros, etc., para esse projeto de chegar ao Oriente pelo Ocidente. Em 1492, o Cristóvão Colombo chega aqui na região das Antilhas, que ele, achando que estava na Índia, vai chamar então os nativos de índios. 1492, o que acontece na sequência? Bom, portugueses para cá, espanhóis para cá. Vamos fazer a partilha do território, do que pertence a cada um. Vai haver uma proposta de fazer assim, uma partilha a partir de uma linha horizontal. O que estivesse acima ficaria com os espanhóis, o que ficasse abaixo ficaria com os portugueses. Isso acabou não dando em nada, não chegou a um consenso,
fez-se essa primeira proposta aqui, a chamada Bula Intercoetera ou Intercetera, 1493. Atenção para a data. 92 aqui, 93 isso aqui. 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, eu passava esse meridiano, o que tivesse do lado de cá era de Portugal, o que tivesse do lado de lá era, o que tivesse do lado de lá era da Espanha. Portugal não aceita esse tratado, e assina com os espanhóis, em 1494, o tratado que vai ficar até 1750, o Tratado de Tordesilhas. Por esse tratado, que são 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, então passei de 100 para 370, eu pegava esse pedaço de terra aqui, que vai dar origem à América Portuguesa e ao Brasil. Então, por que, lembrando que o Brasil só vai ser descoberto oficialmente em 1500, por que os portugueses puxam essa linha para cá? Temos duas explicações. Uma é o fato de que eles já conhecem, sabem que tem terra aqui, porque tem mapa anterior, tem mapa português anterior a 1500 que já mostra o litoral norte do Brasil. Se o Brasil só foi descoberto em 1500, como é que um mapa podia ter o litoral norte brasileiro? Tá? E ao mesmo tempo, lembrando que isso é um meridiano, né? Então pega o outro lado. Tudo que estava aqui, portanto, dentro desse miolo, né, em termos de conquistas, pertencia aos portugueses. Tem historiadores, inclusive, que agora apontam como muito provável a chegada de portugueses na Austrália, o que teria dado eventualmente a posse desse território para os portugueses. Mas não ficou registro, não ficou intenção. O objetivo dos portugueses mesmo era a região da Índia e esses territórios aqui também, ricos, por exemplo, em tecidos, seda, pedras preciosas, etc., que interessavam efetivamente. Então, a linha do meridiano Tordesilhas corta isso, né? Então é como se eu tivesse uma laranja, cortei um miolo dessa laranja, isso aqui é de Portugal, e as calotas de fora ficam com os espanhóis. Interessante que eles dividiram o mundo entre eles, mas não combinaram isso com mais ninguém, né? Como vai se dizer depois, só faltou combinar com os russos, tá? Então, o fim do processo de conquista, né, que os espanhóis, os portugueses espalharam pelo mundo, a chamada Revolução Comercial. No caso da América propriamente dita, começa a necessidade da colonização. Tá? Nessa colonização, nós vamos enfatizar hoje a colonização espanhola e depois eu vou dar uma outra sequência, a colonização inglesa. Olha só, colonização espanhola. Na metrópole, tudo era decidido por isto aqui, o Conselho Real e Supremo das Índias. É ele que determina tudo, que faz a gerência de tudo que acontece nas colônias espanholas no Novo Mundo. Tá? Velho Mundo Europa, Novo Mundo América. Tá bom? Conselho Real e Supremo. Por que tudo ele é a última instância de decisões? Por causa dessa palavrinha real, tem a presença do rei aqui. Então, a partir desse momento, o rei é quem decide. Tá? Aqui é o rei é quem decide. Tranquilo? Organiza-se os territórios. Vice-reinos, capitanias gerais. A vasta América Espanhola vai ser dividida em 8 colônias, 4 de cada. 4 vice-reinos, 4 capitanias gerais. Não confundir com capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias é na América Portuguesa, no Brasil. Capitanias gerais e vice-reinos. Diferenças entre eles: vice-reinos, regiões pacificadas; capitanias gerais, regiões expostas a ataques de potências estrangeiras ou regiões em que você ainda tinha uma resistência significativa dos nativos. Tá bom? Já vamos tratar da conquista propriamente dita, porque aqui é a colonização. Tá bom? Então eu tenho o Conselho Real que organizava isso, dividiu a América Espanhola em vice-reinos e capitanias gerais, e tudo que dizia respeito às operações de comércio, às atividades mercantis, ficava a cargo disso aqui, a Casa de Contratação de Sevilha, a Casa de Contratação. Isso aqui é que geria os impostos, os contratos de comércio para que se viesse ao Novo Mundo, para trazer mercadorias, para buscar mercadorias e levar para a Espanha, enfim. Tudo era gerido a partir da Casa de Contratação, que, no entanto, se submetia ao Conselho Real e Supremo das Índias. Tá bom? Em termos econômicos, foram montadas basicamente as seguintes estruturas: plantation,
semelhante ao que vai ter na América Portuguesa. O que é uma plantation? Grande propriedade agrícola, ou seja, eu tenho um latifúndio especializado na produção de alguma coisa, então eu tenho uma monocultura. No caso do Brasil, vai ser monocultura de cana. No sul dos Estados Unidos, monocultura de algodão, tabaco em alguns momentos. Na América Espanhola, monocultura também de cana-de-açúcar, principalmente na região das Antilhas. Tá bom? Então, uma grande propriedade rural, um latifúndio, monocultura, portanto especializado na produção de uma mercadoria, usando mão de obra escrava e produzindo para o mercado externo. Isso caracteriza uma plantation. Se não tiver esses elementos, mercado externo, latifúndio, escravidão, monocultura, não é plantation. É igual no carnaval. Você pode ver uma garota muito bonita, linda, maravilhosa, e, na verdade, chegar lá e ela não é uma garota. Tranquilo? Então, se não tiver esses 4 elementos, latifúndio, mercado externo, escravidão, monocultura, não é plantation. Tá bom? E vamos ter também, principalmente, a extração de ouro e prata, que é a principal atividade econômica na América Espanhola, é a extração de minérios, tá bom? No caso da América Espanhola, nós vamos ter 2 estruturas econômicas vinculadas a essa plantation, no caso das estâncias e das haciendas, tá? que é a plantation. Haciendas e estâncias, haciendas, fazendas, estâncias, áreas para produção, para criação de animais, elas estarão articuladas com a extração de minérios ou então alimentando as regiões de plantation. Por exemplo, eu tenho uma estância em que eu crio gado e vendo gado para uma hacienda que produz tabaco para exportar para a Espanha, e eu vou usar o gado não só para alimentar as pessoas e a mão de obra, mas eu vou usar o gado também como ferramenta de tração, eu vou usar o gado, por exemplo, para extrair banha, sebo, graxa, óleos, usar o couro para produzir vestuário, vou usar os ossos para fazer utensílios como botões de roupa, como alfinetes, enfim. Então, uma estância vai funcionar articulada com as haciendas, com as fazendas produzindo comida, com as áreas produtoras de plantation, enfim. E aí eu tenho um sistema que integra criação de animais, produção de alimentos, produção agrícola de exportação, mas ao mesmo tempo o foco principal, extração de ouro e diamante. Desculpe, de ouro e prata. Tá joia? Vai ter escravidão? Vai ter escravidão. Mas vai haver, em muito maior número, a chamada servidão indígena, que utilizando coisas que pré-existiam à chegada dos espanhóis, tá? Eu vou ter, nessas regiões em que a encomenda são as regiões agrícolas em que você vai ter servidão indígena, você vai ter também servidão indígena nas áreas mineradoras. Então, onde houver produção agrícola ou produção de minérios, você vai ter o quê? Escravidão? Pode até haver, mas a mão de obra predominante é a servidão indígena, que pode ser usada então sob a forma de encomenda, quando é uma área agrícola, ou mita, quando for uma área mineradora. Então, assim, eu tenho mineração de prata em Potosí, na Bolívia. Ah, é mineração de prata. Quem vai trabalhar? Índios, escravos ou servos? Servos. Como é que se denomina essa servidão? Mita, porque é de mineração. Já no México, eu tenho uma hacienda produzindo alimentos para abastecer uma região mineradora de ouro em território mexicano. Se na zona mineradora vai ter a sua versão de mita, na hacienda vai ter uma encomenda. O índio encomendado é aquele camarada que trabalha numa zona agrícola, ele não é um escravo, ele é um servo, e aí ele é um encomendado. Ele não é um mitado, porque ele não trabalha em zona mineradora, ele é um encomendado. Veja que é uma designação de termos distintos, mas a condição é a mesma. É um índio recrutado para trabalho servil, mas ele não é um escravo. Mas qual é a diferença? A diferença é que, quando ele é servo, ele não pode ser comprado nem vendido.
Se ele fosse escravo, poderia. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Por hoje a gente fecha, a gente encerra. No nosso próximo encontro eu vou tratar com vocês sobre sociedade e vou dar um outro apanhado nisso que a gente viu até aqui. Beleza? E vou disponibilizar para vocês esse material aqui. Tá joia? Assim vocês acompanham o quadro, né? Vocês vão ter acesso a ele. Beleza? Parabéns, vocês são vencedores por terem chegado até aqui ao longo de todo esse conturbado ano de 2020. Vamos fazer aquele esforço final para a gente chegar junto no final do ano, tá bom? Nos vemos na próxima semana e eu fecho isso aqui. Tranquilo? Um abraço para todos.